Olá pessoal, me chamo Rafael Tegazini, eu sou estudante de Machine Learning Engineering na FIAP e eu vou apresentar o Tech Challenge 4, onde eu tive o desafio de construir uma pipeline completa de Deep Learning usando o algoritmo de inteligência artificial LSTM e está sendo servido por uma API REST e um dashboard, ambos em produção usando Render. Começando pela arquitetura, eu separei em dois blocos, a trilha offline, onde tem a parte de extração dos dados, pré-processamento, treinamento do modelo, e a parte de baixo, que é a trilha online, onde está a API e o dashboard. Começando pela trilha offline, a primeira etapa é fazer a extração dos dados usando a biblioteca YFinance, colocando o ticker da Petrobras e puxando os dados desde 2018. Na parte de pré-processamento, antes de chegar na conclusão de usar log retorno, eu usei preço bruto. E o problema que eu observei usando o LSTM é que ele aprendia um caminho mais simplificado. Então, basicamente, a predição do preço do fechamento do dia seguinte era o mesmo de hoje. E aí, depois de algumas pesquisas, eu vi que log retorno poderia trazer um resultado melhor, que é basicamente pegar o preço de hoje, dividir pelo preço de ontem e aplicar log em cima. Dividir o preço de hoje pelo preço de ontem já traria um retorno percentual, mas isso é simples. A vantagem de aplicar log é que ele deixa a série mais bem comportada. Então, os altos e os baixos, eles ficam mais simétricos e mais fáceis do modelo poder aprender e, consequentemente, fazer as predições. Depois dos dados processados, a próxima etapa é do treinamento da LSTM. Eu fiz alguns treinos e os parâmetros que mais me trouxeram bons resultados foi usando o Hidden Size 16 e o número de layers igual a 1. Depois de todo o treinamento, eu salvo os logs do experimento no MLflow para ter essa parte de versionamento e ver o que mais funciona, o que mais me traz resultados bons na minha predição. E passo para a parte também de avaliação, calculando as métricas de erro, MAE, RMSE, MAPE, e também fazendo uma comparação do modelo contra o Baseline Navy, que é a métrica mais simples na ciência de dados, que é basicamente assumir que o preço de amanhã será igual ao de hoje. Depois que eu cheguei no resultado, no melhor modelo, é a parte de salvar esses artefatos exportando em JobLib, que esse sim vai subir lá para o render para fazer as predições junto com a minha API REST. Na parte da trilha online é onde entra o contato do usuário com a aplicação. Aqui tem a API que foi criada usando o FastAPI. Ele vai carregar os artefatos lá do JobLib. Foram criados 3 endpoints. O Predict, que eu vou passar os fechamentos dos últimos 30 dias e quantos dias eu quero fazer a predição para frente. O GetHealth, ele vai dar o status da API e se o modelo foi carregado. E o GetMetrics, ele vai trazer em formato do Prometheus todas as métricas de desempenho da aplicação. No get/docs é o Swagger interativo e todas as requisições que passam pela API, elas aparecem lá no log do render. No dashboard, que também está no render, eu tenho o histórico da YFinance desde 2018. Eu deixo isso plotado com um gráfico usando Plotly e também printado as métricas da LSTM versus o baseline. E também tem uma parte interativa onde eu seleciono até 10 dias para fazer uma predição. E quando eu clico no botão, ele vai fazer uma requisição post no endpoint do Predict, onde ele vai passar os últimos 30 dias de fechamento da Petrobras, mais a quantidade de dias à frente, para fazer uma previsão recursiva do preço. E depois isso é atualizado também no gráfico, mostrando os valores passados e a predição, e todas essas interações também geram log lá no painel do render. O deploy tanto da API quanto do dashboard foram feitos usando o render, e como está sincronizado com o GitHub, os artefatos do treinamento já sobem automaticamente a partir do momento que o deploy foi concluído com sucesso. Essa é a cara do Swagger. Então, como eu já tinha falado, eu tenho 3 endpoints, Metrics, Health e Predict. O Health, mesmo que tenha algum problema no modelo na hora de fazer o versionamento, ele sobe a API e quando eu executo aqui, ele vai dar o status da API em OK e o status do modelo. Nesse caso, o modelo foi carregado, então está true. O outro endpoint é o GetMetrics. Aqui, ele
serve para o Prometheus, porque ele já está em todo o padrão que o Prometheus pede, só que não tem um Prometheus de fato instalado lendo isso automaticamente. Então, eu gero as métricas, enquanto a API está rodando, ela mostra para mim os dados ali de uso de CPU, memória, tempo de resposta, quantidade de requisições, mas não tem um Prometheus puxando essas métricas para ter um acompanhamento de data, com período, histórico. Então, vou executar para mostrar o formato e todas as métricas que eu consigo captar, já preparado para, numa futura atualização, mandar isso para o Prometheus. E o último endpoint, que é o Post Predict, que aqui vai fazer as predições usando toda aquela parte de treinamento, JobLib. Então, o que eu preciso passar aqui são 31 fechamentos, valores de fechamentos, e a quantidade de dias à frente que eu quero fazer a predição. Eu já tenho aqui um padrão de JSON esperado, passando 31 valores de fechamento e a quantidade de dias 5 que eu quero fazer a predição. E ao executar, eu tenho como resultado os valores preditos no dia 1, 2, 3, 4 e 5. A API é stateless, ela consome os artefatos que estão versionados no GitHub. E o dashboard é um cliente da API. Eu desenvolvi usando Streamlit e esse gráfico ele é puxado pela YFinance a partir do momento que o render faz o deploy do Dash. E aqui em cima tem esse slider para fazer as predições, então podendo fazer desde um dia de predição até 10. Então, por exemplo, colocando aqui 3. Quando eu clico para fazer a previsão, ele manda para a API, passa pelo JobLib e faz as predições dos próximos 3 dias. E aqui embaixo eu tenho as métricas de desempenho, onde as 3 ensinadas nas aulas, o LSTM, mesmo que por pouco, consegue bater o baseline Navy. Mostrando também a parte de logs, entrando aqui no serviço da API, na parte de monitor de logs, eu consigo ver em tempo real todos os logs. Inclusive, eu vou fazer uns testes aqui, um get no metrics. Vou rodar também um post predict. Eu vou mandar um certo. E aí aqui eu vou tirar um dos fechamentos para forçar um erro. Então aqui ele já coloca o erro que é necessário, pelo menos 31 dias no preço histórico. E no Dash eu vou fazer uma predição de 10 dias para frente. Agora eu volto aqui nos logs do serviço e quando eu atualizo, eu tenho aqui o último predict, que foi o do dashboard, aquele que eu forcei que deu erro, o outro que foi o certo com os 5 dias e aqui o barra metrics. E aqui eu tenho o MLflow, que foi a ferramenta que eu usei para registrar todos os testes das configurações de treinamento do modelo. No default, eu tenho o meu modelo final treinado, que é o que está em produção, e esse outro, o LSTM, foi uma busca por hiperparâmetros que eu fiz 9 testes para ver se eu conseguia achar alguma outra configuração que me trouxesse um resultado melhor nas métricas de erro e também em comparação com o Navy. Cada teste desse é diferente, então eu fui variando uma coisa de cada vez, o tamanho da memória, o número de camada, taxa de aprendizado, entre outros. E cada um deles é um teste completo com o modelo treinado do zero. A primeira coisa que eu faço quando treino um modelo desse é calcular o erro médio e também eu comparo com o baseline simples, que no caso é o Navy. E o que é interessante aqui é que depois desses 9 treinos que eu fiz, nenhum deles conseguiu bater o que está em produção. Eu já tinha chego naquele treinamento, eu decidi fazer alteração nos hiperparâmetros para ver se eu conseguia encontrar algum número melhor, mas nada superou o que está aqui em default. No experimento de default, eu fiz também 4 treinamentos, mas o que teve o melhor resultado foi esse aqui, o que está com as métricas de MAE, RMSE e MAPE printado no dashboard. E para entrar um pouco mais a fundo nos hiperparâmetros, eu posso abrir aqui o código, na parte de config, tem todos os parâmetros usados para esse treinamento. Todo o código e documentação está disponibilizado de forma pública no GitHub. Aqui tem todas as partes de treinamento, configurações de hiperparâmetros e a documentação com o objetivo do projeto, como rodar localmente, informações sobre a API, as métricas do modelo final escolhido, aquela busca por hiperparâmetros que eu rodei vários treinamentos para tentar achar alguma coisa que desse um resultado melhor,
deploy com as URLs tanto da API em produção quanto do dashboard, e o link do vídeo, que é esse aqui que está disponibilizado no YouTube. Muito obrigado e espero que tenham gostado.